Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É muito bom estar aqui. Queríamos agradecer a todos que são da Igreja Batista Central, que estão assistindo essa live, e todos aqueles que não fazem parte da Igreja Batista Central, mas que também estão conosco assistindo essa live. Deus continue abençoando vocês e que Deus fale através da minha vida, na vida de vocês nessa manhã. Eu vou orar agora e logo depois da oração nós passaremos para os momentos dos cânticos, onde entoaremos louvores ao Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de pregarmos e trazermos a mensagem do Evangelho do Reino. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, pela presença do Senhor. Obrigado pela salvação, que é o maior e melhor presente que o Senhor já nos deu. Nós te agradecemos e te glorificamos. Esteja com os louvores, os cânticos. Aceite os nossos louvores, ó Deus, como louvores agradáveis a Ti. Abençoe as pessoas que estão na direção desses louvores. Use os Teus filhos, ó Deus, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia, irmãos! Mais uma manhã estamos aqui juntos, reunidos pela internet. Vamos iniciar nosso momento de louvor com a música És a Nossa Estrela da Manhã. Levante do sofá novamente e cante junto conosco. Poderes,
através de músicas. Vamos cantar Louvamos, Louvamos, Senhor, e o adoramos. É um hino do cantor cristão. Irmãos, essa música que nós vamos cantar agora se chama Usa Senhor. É uma música de entrega total a Deus. Então reflita diante do que vamos cantar agora e entregue sua vida, os seus projetos, todos os seus anseios diante do altar do Senhor, que é o que Ele merece.
Já cantamos, agora vamos para o momento da mensagem. O tema que nós estamos usando é Pequemos para Servir Melhor. Mas eu escolhi um tema específico para hoje. E o tema é Quem Sou Eu? E a carta que eu escolhi é Gálatas 2:20. Apenas o versículo 20. Nós vamos falar no contexto sobre todos os outros capítulos, versículos. Mas agora nós vamos ler apenas o Gálatas 2:20, que diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 está falando sobre a mudança de vida. Engraçado que nós nos preocupamos muito em saber sobre os outros, sobre a vida dos outros, mas nós não nos importamos em saber quem somos nós. E eu gostaria que você fizesse, durante todo esse estudo, você fizesse essa pergunta: quem sou eu? E a pergunta que nós vamos responder com o texto é: quem sou eu? Quem é você quando você aceita Jesus? Quando você aceitou Jesus no coração, quem passa a ser você? Quando eu aceito Jesus, em primeiro lugar, segundo Gálatas 2:20, na parte A, eu morro. A história aqui é de Paulo. Paulo, ele estava contra Pedro aqui nos versículos anteriores, né, no contexto do texto, ele ficou contra Pedro em Antioquia, porque Pedro estava errado. O caráter de Pedro era meio duvidoso, meio confuso. Com os não-judeus, Pedro, ele agia como ele cria. Ele não se preocupava, agia de uma forma e não se preocupava com a chamada circuncisão. Mas quando os judeus apareciam, Pedro se afastava dos não-judeus e não comia nem conversava com os não-judeus. Tudo isso, sabem por quê? Por causa de uma regra, de um costume, de uma lei, que era a circuncisão. E circuncisão, o que é? É uma cerimônia religiosa, onde é cortada a pele, chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas, eles eram circuncidados no 8º dia, após o nascimento deles, como sinal de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. A circuncisão quer dizer uma nova natureza, que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente a Deus. E Filipenses 3:3, Paulo diz assim: porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, os não-judeus, e não eles, os judeus. Nós adoramos a Deus e por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão. Por que Paulo foi contra Pedro? Porque Pedro estava sendo hipócrita, falso. E a hipocrisia é um vício de demonstrar ter uma atitude, ou um sentimento, uma virtude ou um sentimento que não se tem. A hipocrisia é um fingimento, uma encenação. E Pedro, infelizmente, estava encenando na frente dos judeus. Quando os judeus apareciam, Pedro fingia que acreditava como judeus, como aqueles judeus, e ficava contra os não-judeus. Mas quando os não-judeus não estavam juntos, Pedro, ele agia como ele cria. Ele cria que não precisava ser circuncidado para ser aceito por Deus. E ele sabia que não precisava de nenhuma regra, porque Deus não se preocupa com regras, ele se preocupa com o coração. Mas quando ele estava com os judeus, ele fingia agir como os judeus e desprezava os não-judeus. Por isso ele fingia. Ele agia de uma forma que não agradava a Deus. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Gálatas 5:2 diz assim: prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Por que Paulo disse isso? Porque não era a lei que os fazia cristãos, que os fazia salvos, mas era Cristo. Não é a lei, nem uma regra, nem um costume, nem a roupa ou qualquer outro costume que determina quem eu sou, mas é a graça e o amor de Cristo quem determina quem eu sou. Quando eu aceito Jesus, eu desapareço, eu diminuo,
eu perco o meu caráter. E o que é caráter? Caráter é uma qualidade particular que distingue a pessoa. É uma marca que a pessoa tem. É um conjunto de qualidades ou de defeitos que distingue a pessoa ou grupos. É o temperamento. É um conjunto de qualidades boas de uma pessoa. Quando eu aceito Jesus, o meu temperamento e a minha forma de ser morrem, desaparecem, diminuem, tornam-se quase como nada. Eu não posso mais ter sonhos, vontades e atitudes que atrapalhem o meu relacionamento com Cristo. Eu passo a pensar como Cristo pensaria, passo a agir e a ter vontades de acordo à vontade de Cristo. Paulo, quando ele aceitou Jesus, ele morreu. Ele desapareceu, diminuiu, deixou Deus aparecer na vida dele. A sua posição, a sua influência, ele passou de perseguidor a perseguido. Pedro também precisava entender e relembrar que quando ele morreu, quando ele diminuiu, quando ele aceitou Jesus, quando ele desapareceu, a opinião dos judeus, a opinião do grupo não interessava mais para ele. Agora, não era ele, nem o seu antigo grupo, quem comandava a sua vida e as atitudes. Agora era Cristo quem comandava. Sim, mas a pergunta é, quem sou eu? Quando eu aceito Jesus, se eu morro, se eu desapareço, quando eu aceito Jesus, se eu diminuo, o que acontece então na minha vida? Então, eu gostaria de dizer que quando eu aceito Jesus, em segundo lugar, ele fica. A vontade de Cristo fica. A parte B do versículo que diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está advertindo Pedro nos versículos de 11 a 14 de Gálatas 2, que é o versículo que eu li 2:20, mas nos versículos de 11 a 14 ele está advertindo Pedro na frente de todos, porque Pedro estava vivendo de uma forma diferente do antigo grupo dele. Isso quando o grupo não estava presente. Quando o grupo, os judeus não estavam presentes, Pedro estava agindo como não judeu. Ele não cria na circuncisão e ele entendia que a circuncisão não era uma regra e a salvação não dependia da circuncisão. Pedro acreditava nisso. Mas quando os judeus apareciam, os judeus que criam que você era aceito por Deus pela circuncisão, aí Pedro agia da mesma forma. Pedro, que não mais acreditava desta forma, agia como se acreditasse só para agradar o grupo. Só para agradar pessoas. Foi Pedro mesmo quem declarou em Atos 11:17. Ele disse, de fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Pedro estava de fato fingindo para agradar aos homens. E ele disse também, importa servir a Deus e não aos homens. Mas aqui Pedro estava agindo diferente. Quando apareciam os judeus que acreditavam na circuncisão, ele estava servindo os homens. Ele estava tentando agradar os homens para não ficar mal com os homens. Mas ele estava desagradando a Deus. Nos versículos de 15 a 20, do mesmo capítulo 2, Paulo continua dizendo que quando Cristo aparece no nosso caminho, como apareceu no caminho dele em Atos, precisa haver uma mudança no nosso caráter. Tem que haver uma transformação. Não podemos mais viver pelas regras antigas, mas pela graça, pelo favor imerecido de Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo estava querendo dizer que somos aceitos por Deus porque cremos pela fé. E não porque fazemos coisas para Ele, ou porque seguimos regras, costumes, nada do que os judeus ou não judeus fizerem, a circuncisão, cumprir leis, chegar no horário, lavar pratos ou lavar as mãos, nada disso poderia fazê-los ser aceitos por Deus. Isso que Paulo estava querendo dizer. Nada. Mas alguém poderia.
Aceitar Jesus, deixar Jesus habitar na vida deles, dos judeus ou não judeus, é que faria diferença. Só isso faria diferença. Você sabe qual é a diferença entre igreja e clube? A igreja é um grupo de pessoas reunidas com o mesmo objetivo: adorar a Deus. O clube é um grupo de pessoas reunidas com o mesmo objetivo: se divertir. A diferença não está no propósito, mas está no conteúdo. Não está em quê, mas em quem. O objetivo do clube é algo, alguma coisa, se divertir. E o objetivo da igreja é alguém, Jesus. Paulo nos ensina aqui no texto que quando eu aceito a Jesus, não sou mais eu quem vive, mas Cristo passa a viver no meu lugar. Quando eu ando, Cristo está andando em mim. Quando eu falo, a voz é minha, mas é Cristo quem está falando através de mim. Os meus desejos morrem, desaparecem, diminuem. A minha natureza pecaminosa morreu. Não preciso mais seguir regras, pagar promessas, mas preciso deixar Cristo habitar em mim e viver em mim. Aquela história, sou assim mesmo, é meu jeito, não pode mais existir quando eu aceito a Jesus. Cristo agora passa a existir na minha vida. E a história passa a ser esta: eu sou Cristo mesmo e o meu jeito é o jeito de Cristo. Lembram-se do título da mensagem? Quem sou eu? A resposta para esta pergunta é exatamente esta: eu não sou mais eu. Eu sou Cristo. Cristo vive em mim. E esta minha nova vida é caracterizada pela fé que tenho em Jesus, o Filho de Deus, que me amou e por me amar tanto, se entregou por mim. Portanto, para viver com Cristo, é necessário morrer e deixar Cristo viver em seu lugar. Tenha o caráter de Jesus. Deixe Deus morar em sua mente e em seu coração através de Jesus. Responda à pergunta do texto: quem sou eu? Com atitudes que revelem que sua natureza velha morre a cada dia e que a nova natureza, a de Cristo, é que fica. E que Ele nos abençoe e nos faça todos os dias responder essa pergunta: quem sou eu? Com: não sou mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Amém. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim.
sou, me escondi em sua graça, em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui, vivo no amor que me resgatou e rindo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, quem era já não sou, o passado já se foi, já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu não sou mais eu, não sou mais eu. Estamos chegando a mais um final de um culto. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você aplique no seu dia a dia. Gostaríamos de agradecer a todos que participaram, que ouviram essa live, e agradecer aos irmãos, e queríamos também externar nossa alegria pelos irmãos que estavam com Covid, mas que já estão melhores, recuperados, e também externar nossos sentimentos também pelas pessoas que ainda estão passando por esse momento, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. Gostaríamos de dizer a você que Deus está no controle. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos orado para que a vontade de Deus se permaneça, se prevaleça na vida de cada um. Gostaríamos também de agradecer todos os irmãos que têm contribuído, participando da igreja, participando com as ofertas. E se você quiser contribuir e ainda não contribuiu, procure as redes sociais da igreja, os grupos, e descubra a maneira melhor para você fazer a contribuição, para você honrar a Deus também com seus dízimos e ofertas. E gostaria de lembrar que hoje à noite, às 18 horas, teremos o culto infantil e às 19 horas o culto da noite. Que Deus continue abençoando a sua vida e nós vamos orar mais uma vez. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada porque sabemos que o Senhor esteve com todos os irmãos que estavam enfermos, ó Deus, e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado pelas famílias, Senhor, por todos os problemas e até também pelas dificuldades, por essa pandemia, porque sabemos que o Senhor tem agido, ó Deus, através dela e tem abençoado e usado pessoas, ó Deus, para ajudar umas às outras. Esteja abençoando, continue no controle e que nós possamos confiar no Senhor e não deixar a nossa velha natureza tomar conta da nossa nova natureza.
que nós deixemos o Senhor habitar na nossa vida e que nós diminuamos a cada dia e que o Senhor cresça para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Bom domingo para você.